Por favor, Otuca, pode começar. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado por terem vindo a assistir o workshop da FAPESP-FAPEAL. Eu vou hoje falar um pouquinho sobre crescimento de celulose bacteriana em plataformas acrílicas, as quais são fabricadas, né, são esculpidas via laser de fento segundo. Celulose bacteriana, ela tem sido o objeto de estudo de muitas pesquisas na engenharia de tecido e engenharia de fármaco, porque ela tem características peculiares, como, por exemplo, alta resistência mecânica, grande porosidade e uma flexibilidade bastante relevante, a qual permite a conformação de acordo com a estrutura de interesse, né? Dependendo dos processos de purificação, você consegue obter mais ou menos transparência do seu material. Nessa figura acima aqui, meio amarelada, nós observamos a celulose bacteriana produzida e não purificada, sem passar por nenhum processo de lavagem, né? E no caso da figura à esquerda, abaixo aqui, nós temos uma celulose bacteriana que é crescida, purificada e liofilizada. Então, nós conseguimos uma estrutura bastante transparente, né? Como eu já mencionei, esse material ele possui alta porosidade e flexibilidade. O grande atrativo na área biológica desse material é a facilidade de funcionalização, a qual você consegue incorporar nessas matrizes medicamentos, incorporar compostos de interesse para difusão do material ao longo de algum tecido humano, por exemplo, para tratamento de feridas, tratamento de diabetes, feridas provocadas por diabetes, né? E a resistência mecânica, a flexibilidade dessas matrizes nos fornece uma resistência mecânica bastante grande, podendo ser utilizado até mesmo como uma bandagem, né? O que eu escolhi hoje para falar para a gente é sobre um trabalho recentemente publicado no nosso grupo, né? Então, inicialmente, a nossa investigação foi a respeito de como se dava microscopicamente a celulose bacteriana crescida através do desenvolvimento dessa bactéria aqui, do gênero Chilinus. Como a gente pode ver pelas imagens de microscopia eletrônica, na imagem A, nós temos uma celulose bacteriana que foi crescida que foi crescida num pedaço de vidro, né? Ainda não é na nossa estrutura. Aqui em detalhe a gente consegue ver uma bactéria saindo dessa matriz. Então nós observamos que a característica principal da celulose bacteriana é um emaranhado de nanofibras bem flexíveis e com uma alta resistência mecânica. Quando essas amostras são purificadas, a purificação da membrana, ela nos fornece um material semelhante a um filme plástico. Ele você perde bastante a densidade de poros dentro da sua matriz, que você consegue recuperar se depois da purificação você fizer a liofilização, como é no caso aqui da figura C. Essa parte do experimento é feita em colaboração com a Unesp de Araraquara, do professor Sidney, no Instituto de Química de Araraquara, né? E feito essa caracterização, nós partimos para o crescimento das bactérias nas nossas microestruturas. Inicialmente, nós escolhemos esse tipo de geometria para fazer o crescimento para fazer o crescimento da biocelulose, né, nos nossos microambientes. Nós utilizamos duas plataformas dois tipos de matrizes. Uma que era composta por silano e monômero acrílico, e outras plataformas que eram
puramente de monômeros acrílicos, né? Em geral, nós utilizamos uma energia do laser em torno de 1,25 nanojoule e a velocidade de varredura ali para a confecção da estrutura é em torno de 25 micros por segundo. Na imagem da figura 3 aqui, nós podemos observar o crescimento da celulose bacteriana em um microambiente. Aqui, né, só para contextualizar, nesse caso, nós colocamos o inóculo de bactéria por cima do nosso microambiente, mas ele se espalha por todo o substrato de vidro, o qual sustenta as nossas microestruturas. Com o passar do tempo, eu esqueci de pôr essa informação aqui, após o período de 24 horas, desculpa, houve um crescimento da celulose bacteriana ao redor das microestruturas e é importante a gente observar que houve um direcionamento preferencial para o crescimento da celulose bacteriana sobre as microestruturas ou ao redor da microestrutura e em relação ao vidro, ao suporte. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que se a gente observar aqui na figura 3, perto da legenda A aqui, nós temos biocelulose crescida, mas a maior quantidade de biocelulose crescida é ao redor das microestruturas. Em relação à figura 3B aqui, nós podemos observar nessa região que houve um crescimento significativo de biocelulose no interior da nossa microestrutura também, como a gente pode observar na microestrutura central aqui da nossa imagem. Para que a gente possa ter uma ideia de como de qual é a química envolvida nisso tudo, a gente faz uma comparação através da espectroscopia de infravermelho da biocelulose não purificada, crescida num ambiente macroscópico, né, que é essa curva preta aqui, e da biocelulose crescida no nosso microambiente. Ainda nessa etapa, a gente não era capaz de fazer a purificação e liofilização da celulose bacteriana nas nossas microestruturas, tá? Então, a gente optou por fazer a comparação entre a biocelulose não purificada nos dois casos, tanto macroscopicamente quanto microscopicamente. Como a gente pode observar entre as curvas vermelhas entre a curva vermelha e preta, os picos característicos do espectro infravermelho da biocelulose são bastante semelhantes. Então, a gente consegue afirmar que a celulose crescida sobre o nosso microambiente, ela mantém as mesmas características de uma biocelulose crescida num ambiente externo, né, um ambiente macroscópico, o que é bastante interessante para aplicações futuras. Nesse caso aqui, nós utilizamos uma matriz inteiramente acrílica, né? A avaliação do crescimento da biocelulose ao redor dos microambientes, nesse caso aqui, foi feito em pequenos intervalos de tempo. Na figura A e B, nós mostramos a biocelulose crescida após um intervalo de 6 horas. Se a gente começar a observar aqui na base das microestruturas, a gente vê que o filme começa a sair do vidro e começa a recobrir de baixo para cima a parede do nosso microambiente, né, das nossas microestruturas. Mas já nas primeiras 6 horas, a gente consegue avaliar uma grande densidade de nanofibras e isso continua, e essas nanofibras continuam crescendo ao longo da nossa análise, que terminou em um período de 24 horas, como a gente observa na figura C e D. Na figura C, é bem bacana de se observar que o crescimento da celulose bacteriana parte pela
parte do substrato, sobe pelas paredes da microestrutura e, por fim, forma como se fosse um lençol, recobrindo todo o microambiente. Então, mostrando que o nosso microambiente funciona como uma plataforma de suporte para o crescimento da celulose bacteriana, o que está condicionado com o desenvolvimento das bactérias ali inoculadas, certo? Tendo em vista esse crescimento sobre as microestruturas, nós tentamos desenvolver um microambiente, que aqui a gente chama de um labirinto, para ver como que se dá a mobilidade dessas bactérias, desses micro-organismos, dentro de uma estrutura de uma estrutura 3D. No caso desse experimento, a gente optou por inocular as bactérias apenas na entrada do nosso labirinto, onde é indicado pela seta vermelha aqui na figura 6. Na figura 7, a gente observa aonde a gota foi depositada, né? A região onde a gota foi depositada. E, para nossa surpresa, não houve um crescimento das bactérias, né? E, consequentemente, a formação da biocelulose ao longo de todo o microorganismo, ao longo de todo o microambiente, ou seja, de todo o labirinto. A gente observou que o crescimento a formação da biocelulose foi dado preferencialmente nas menores distâncias do microambiente, formando, basicamente, uma linha reta de crescimento ao longo do nosso labirinto, o que foi um resultado bastante surpreendente para a gente, no qual a gente esperava que esse labirinto fosse todo preenchido ao longo do desenvolvimento das bactérias. Por fim, devido à alta flexibilidade, né, como a gente já mencionou, dessas nanofibras, e através dos processos de purificação e liofilização, a gente consegue aumentar bastante a densidade de poros da nossa biocelulose. Nós optamos por utilizar a celulose bacteriana como substrato flexível nos nossos experimentos de fotopoli. O que a gente fez? Ao invés de fabricar no vidro, nós fabricamos em cima da celulose bacteriana. Inicialmente fizemos um estudo para verificar se o laser não queimava, se o laser não causava nenhum dano no nosso substrato. E, felizmente, obtivemos um sucesso bastante grande. E, com isso, pudemos fabricar as microestruturas em cima do substrato flexível. Aqui na figura A, uma imagem de microscopia óptica. Na figura B, é uma imagem de MEV mostrando diferentes cilindros, né? Infelizmente, a gente aqui ainda não tinha conseguido variar os diâmetros, né, desses cilindros, mas a gente observa que o substrato se mantém íntegro ao final da microfabricação, ele resiste ao processo de lavagem, e após a imersão desse substrato e das microestruturas em uma solução de rodamina, nós pudemos observar que houve uma difusão bem homogênea do corante ao redor das microestruturas e por todo o substrato, o que passa a ser um resultado bastante interessante para futuras aplicações em engenharia de tecido ou distribuição ou sistemas inteligentes de entrega de fármaco, né? Em trabalhos futuros, nós temos interesse de avaliar em tempo real a formação da biocelulose. Nós já iniciamos esses experimentos, mas, infelizmente, eles não foram ainda concluídos com sucesso ou com os objetivos que nós queríamos, né? A ideia desse experimento é ver a formação da celulose de hora em hora, assim, para ver o emaranhado de fibras se formando ao longo do tempo, né? Do ponto de vista da utilização da biocelulose como substrato flexível, nós temos dois objetivos maiores a partir de agora, né? Que é a fabricação de microagulhas para entrega de fármaco, né? Aqui eu coloquei entrega controlada, mas, na verdade, o controle não depende da microagulha em si, mas seria um dispositivo bem legal para fazer uma entrega de fármaco, por exemplo, numa ferida local ou uma região bastante
bastante sensível, né? E também a fabricação de biodispositivos em plataformas flexíveis, como é a grande tendência hoje da fabricação lab-on-chip, né? Que envolve que você tenta reproduzir experimentos biológicos de um laboratório num microchip, né? Então, são esses os nossos grandes objetivos a partir de agora, né? Então, gostaria, assim, de finalizar minha apresentação, agradecendo a presença de todos e estou aberto a perguntas, caso tenham alguma dúvida, tenha ficado alguma dúvida para trás.